Quando o Beach Boys lançou em 1962, cara, a música Surfing Safari, trouxe pro mainstream aí o surf music, né? O surf, em modo geral, para as grandes massas, que até então não aparecia, enfim, cara. E chegou a atingir o top 20 aí da Billboard, né, cara? Porém, a história completa, cara, revela que o surf era apenas um lado, uma facetinha aí de um fenômeno muito maior, que é o rock de garagem, né? Então, cara, pra gente começar o nosso vídeo de hoje, não sai daí que a gente vai falar sobre a verdadeira história do surf rock. Vem comigo conferir. Fala galera, aqui é o Bro, está começando mais um Minha Vida em Vinil, nessa novo formato que nós estamos fazendo aí, que é trazer histórias que postamos lá no Desconecta para em formato de vídeo, né? Então hoje a gente vai falar sobre a verdadeira história do surf rock, né, cara? Que eu acho que assim, tenho certeza que vai muito além dos Beach Boys, né? O Beach Boys teve um documentário que saiu recentemente aí na Disney Plus, né, cara? Muito legal, inclusive. Muito emocionante, cara. Você vê às vezes o Mike Love falando coisas assim, deixa a gente muito emocionado, né? A frase que resume tudo, cara, para você, assim, que não assistiu o documentário, que lá você vai falar, vai ver sobre técnica vocal, produção, como começou a história, enfim, um monte de coisa, cara. Mas os Beach Boys foram responsáveis por uma questão assim de produção de discos muito incrível, assim, que inclusive mexeu com o brilho de outra banda do outro lado do Atlântico, que falou não, temos que fazer isso, sacou? E aí é o seguinte, cara, o Don Was, um produtor que acompanhou eles e tal, ele falou assim: a vida antes dos Beach Boys era em preto e branco, as produções eram em preto e branco. Com a chegada deles, tudo ficou em Technicolor. É isso que resume, cara, esse documentário. Muito legal. Eu vou fazer um vídeo dele mais adiante, pra gente falar só sobre esse documentário aí dos Beach Boys, tá? Mas aí, cara, quando eles lançaram, então, o Surfing Safari lá em 1962, né, cara, foi um auê. Foi um auê, assim, o Beach Boys ganhou uma notoriedade, ficou conhecida como a banda de surf rock e tal, porque acho que eles estavam no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. Se você levar em conta que apenas um dos membros da banda é que surfava, né, e esse foco aí no esporte aquático era meio que uma estratégia de marketing, então por aí, cara, a gente já começa a entender como que funcionava o jogo da mídia aí e das gravadoras, né, mas enfim, cara. Só que antes do sucesso dos Beach Boys, aí já existiam algumas outras bandas que vinham fazendo aí o surf rock, né? Já logo no começo dos anos 60 ali, 61, 62, 63 por aí. E tinha muita banda legal, cara, por aí, que foi assim, tipo, as pessoas que meio que definiram esse gênero, como por exemplo, as inovações guitarrísticas do Rank Ray, né? Que definiu esse som mais característico, né? Esse ritmo mais rápido e esses padrões com acordes um pouco mais latinos, então. E as primeiras músicas de surf rock aí, que eram muito instrumentais, não tinha vocal, principalmente eram instrumentais, né? Eram projetadas para dançar nas danças noturnas que os surfistas tinham. Então eles iam surfar à noite e tal. E surfavam e faziam as danças, as festas, e tinham essas músicas para se divertir. E com o tempo, cara, esse gênero foi evoluindo, então, e ele foi se tornando mais comercial, né? Como foi evidenciado mesmo aqui pelos Beach Boys, aí você vai ver toda essa história, como falei no documentário Beach Boys que tá aí na Disney Plus, né, cara? Surfing Bird dos Trashman de 63, regravado depois pelos Ramones, né? Teve manteve, aliás, essa velocidade e essa energia aí do surf rock meio no começo, sim, mais inicial, mas foi perdendo a sua essência aí durante o tempo, né? E aí, cara, apesar de toda essa comercialização aí desse gênero, né, rock de garagem, do qual o surf rock é um dos braços desse gênero, surf rock, né? Foi acabando e inspirando novos músicos a explorar o rock de uma maneira um pouco mais crua, assim. E lá em Washington, na cidade de Tacoma, né, foi onde emergiu mesmo como um ponto de cultura do rock, assim, resultando então na formação de muitas bandas, por exemplo, como os The Sonics, né, ao mesmo tempo que Louie Louie dos The Wailers, aí, não a banda do Bob Marley, mas os Wailers, né, Fabulous Wailers, então, popularizado pelos Kingmans em 1963 também, acabou se tornando um marco muito grande. Tá? Então, cara, a gente fez uma matéria aí no nosso site da Desconecta, né? Eu trouxe uma história muito legal, aonde a gente trouxe
baseado no que na matéria original traçada pela Far Out, né? 6 bandas, cara, para você conhecer de fato o começo aí do surf rock, como a gente conhece, que foi tão popularizado aí pelos Beach Boys, ou The Beach Boys, né, cara? A primeira banda que eu quero trazer para vocês aqui é a The Revels, tá? É uma banda mais antiga, formada por 5 estudantes aí do ensino médio na cidade de São Luís Obispo, no centro da Califórnia, né? Ela foi formada no metade da década de 50, cara, olha só. E esses caras aí, esses músicos, foram os primeiros assim a transformar a cidade num celeiro de rock de garagem, né? A transformação da banda começa, cara, quando o saxofonista Norman Knowles se juntou a eles em 59. E o Knowles, cara, foi essencial aí para transformar o som dos The Rebels, né, cara, em roqueiros de verdade. Ele depois, mais tarde, fez a parte da banda de Sentinels, né? E escreveu alguns primeiros singles da banda aí, como The Six Pack, Intoxica e também Chuck Key, né? Que se tornou meio que um padrão, assim, um modelo padrão para todo mundo que foi seguindo essas músicas instrumentais de surf rock aí posteriormente, né, cara? E em 1961, cara, eles lançam uma banda, um lado B chamado Comanche, né? Que não por nada chamou atenção, aliás, parte de uma trilha sonora de um filme que chamou a atenção desse diretor e tal, que ele acabou colocando nesta trilha sonora. Não por nada, um dos melhores diretores que soube, assim, aproveitar muito bem o que uma trilha sonora conseguia. O cachorro tá coando, sei lá, tá passando gente na fora, daqui a pouco passa a moto e tudo bem, a gente continua por aqui, tá? Tô falando do Quentin Tarantino, cara. Então essa música aí fez parte da trilha sonora de Pulp Fiction de 94, né? E o Tarantino, assim, um cara muito, muito, muito fã de surf music. Tanto se pegar as trilhas sonoras, quase todas têm alguma coisa de surf music, uma banda parecida por aí. A próxima banda é, como eu falei, os The Wailers, mas não é a Wailers do Bob Marley, sim o The Fabulous, entre parênteses, Wailers, né? Que foram alcançando um sucesso com a música Tall Cool One, lá em 59. E aí eles foram mudando seu foco para temas mais praianos, né? Como o disco Mau Mau, e ainda apresentaram algumas músicas mais assim, direcionadas para o público surfista, né? E eles foram abrindo caminho aí para outras bandas que vieram depois, como os The Ventures, né, cara? E também os The Sonics, né? Então esse som um pouco mais robusto, assim, até mais energético, foi ressoando em outras bandas para frente até chegar nos Kinks, cara. Então você veja a importância dessa banda que teve em todo o cenário, né? Mas a música mais conhecida deles é Louie Louie, que foi regravada ou gravada, enfim, pelos The Kingsmen em 63 e se tornou um clássico instantâneo. Eles não só ajudaram a definir o surf rock e também o rock de garagem, mas também influenciaram toda uma geração, como já falei, tá? A próxima banda, então, que eu vou citar aqui é os The Ventures, né? Talvez foi a primeira banda a se criar, assim, como é que se pode dizer, cara, prioritariamente pro surf rock, né? Eles foram causando um impacto muito duradouro com essas reinterpretações que eles pegavam as músicas de jazz, aí, como jazz mais moderno, como Walk Don't Run, e fizeram umas adaptações para esse estilo mais surf, né? E a música rapidamente foi conquistando o público, enfim, e é um feito muito notável para quem tocava só música instrumental, se imagina, isso em 1960, né? Mas apesar de todo esse sucesso aí, cara, eles se tornaram uma banda de one hit only, né? Só conseguiram emplacar algumas outras canções e tal, mas não teve um legado muito, muito longo, assim. Mas esse seu som inovador aí foi uma influência direta para muitos músicos, né, cara, que vieram depois, principalmente um tal de Dick Dale, que a gente vai falar sobre ele, tá bom? A próxima banda que eu quero falar para vocês, cara, é o The Markets, né? Markets que também, entre todos esses grupos associados aí ao surf rock que a gente tá falando, provavelmente tem um som menos identificado com esse gênero, né? Talvez pelo fato de que todas as canções eram escritas pelo Michael Z. Gordon, que ele acabou sendo o futuro roteirista de cinema, então talvez tenha isso. A banda ainda contava com a presença de Hal Blaine, né, cara, baterista do The Wrecking Crew, que gravou aí muita coisa com o Beastie Boys, né? Também The Crystals, gravou com The Mamas and the Papas, The Birds, essas bandas todas gravaram, The Wrecking Crew,
gravou com todo esse pessoal aí, né? E ele acaba entrando e gravando pro Marcus, deixando o som um pouco mais pop, assim, né, cara? O maior sucesso do The Marcus foi Out of Limits, lançado em 1963. E uma faixa que também acaba ganhando notoriedade nas trilhas sonoras de Pulp Fiction e The Outsiders. Então essa combinação de talento com as conexões que a indústria tinha, né, com o cinema e tal, deixou uma marca aí nos anos 60. Também foi criando um, como eu disse, talvez não tinha tanta influência como surf music, mas acabou encabeçando para um outro lado, que isso aí vai ficar uma história para um próximo vídeo, né, cara? Nós temos ainda por final aqui mais duas bandas para falar, tá? A primeira delas que eu quero comentar para vocês é os The Sentinels. Lá, lembra que eu falei de Sentinels do Norman Knowles, né? Que teve um papel fundamental aí. Então a banda foi formada em 61, né? Cara, teve alguns singles, né? Influenciou o Link Ray e tudo mais, como falei. Aliás, a banda é influenciada pela Link Ray. Começou em 61, né, cara, teve vários singles, não teve, chegou a ter um disco, assim, propriamente disco, um LP, né, cara. Então, vários singles, mas o reinado deles ali, a época deles foi muito curta, e quando em 64 a banda acaba chegando ao fim, né, mas acabou deixando sua marca aí no estilo também, né, cara. E o Norman Knowles, cara, foi, assim, uma figura principal e essencial pro surf rock, né, cara. Principalmente por ter trazido esses elementos mais latinos, que acabou influenciando uma série de bandas aí pela frente, né? E o último cara, acho que esse é o cara mais conhecido de todos aí, fora o Beach Boys, né? Que você já deve ter ouvido falar muito dele, é o Dick Dale e a banda The Deltones, que também soube capturar, assim, e aproveitar e surfar na onda, olha só, cara, do surf rock, né, cara, com o lançamento de 61 do seu disco de estreia, Let's Go Tripping. Alcançaram um grande sucesso, cara. Foram 3 anos muito intensos, cara, de 61 até 64, quando ele teve que fazer uma pausa, porque ele foi diagnosticado com câncer, né? E aí ele teve muitas músicas associadas, principalmente, cara, a Misery Lou, né, que é hoje a mais conhecida também por causa do Pulp Fiction. O estilo dele tocar abriu caminho pro hard rock, abriu caminho pro heavy metal, né? Então é um cara muito influenciador também, que começou no surf music, né? E teve ele, assim, durante a sua carreira, teve, assim, a parceria, cara, com o Léo Fender, né? Que acabou criando coisas específicas para ele, em questão de amplificação, em questão de música e tal. E juntos os dois aí, cara, tanto o Léo Fender também, quanto como eu falei, o Dick Dale tiveram importância para outros gêneros, né? E o legado dele é que é um dos caras mais influentes do surf rock, só isso, cara. Tanto que quando você fala, eu vou vir pro surf rock, na hora você já associa com o Dick Dale, né, cara? Ou com os Beach Boys, que na verdade é aquilo que eu já falei no começo. Então, cara, pra gente ver aí que realmente, né, o surf music vai muito além de Beach Boys, né? Tem muita banda legal nesse tempo todo aí que surgiu e foram importantes para esse gênero, tá? Eu espero que você tenha gostado, né, dessa pequena história que a gente trouxe para vocês aqui agora. Se você gostou, deixe seu like, faça sua inscrição, compartilhe com seus amigos, cara, ativa a notificação para não perder nenhuma atualização no nosso canal. E continue seguindo a gente aí, cara, nos canais, né? Desconecta.com.br, nosso site de notícias diário. Siga-nos também nas plataformas de streaming, né? Onde a gente tem a nossa redação Desconecta, que vai ao ar toda semana. Então na segunda, na terça, você já consegue. Terça-feira, cara. Se sou terça-feira, já pega lá no streaming preferido e vai ouvir o que a gente comentou, tá bom? Tem muita história legal para ser dita e conhecida. Participação de gente legal, cara, contando histórias e não é que nem aqui no Minha Vida em Vinil, cara, a gente não se prende a só um gênero, a gente fala sobre tudo, tá bom? E se você, cara, gostou, como eu falei, continue gostando, né? Não deixa de não gostar do Minha Vida em Vinil, porque é legal, cara, tá? Então a gente tá voltando aí, tá? Então é isso, cara, eu espero que você tenha gostado mesmo de coração. Um beijo, cara, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!